Olá, bispos, pastores, obreiros e colaboradores. Nesta manhã de domingo de Páscoa, eu oro a Deus em o nome do Senhor Jesus, que ressuscitou dentre os mortos e que iluminou o nosso entendimento para que entendêssemos a sua palavra e o conhecêssemos. Venha abençoar a nossa meditação e que sejamos o próprio sacrifício, sejamos como sacrifício vivo sobre o seu altar para Deus nos usar e ganharmos almas para o reino de Deus. É o que eu te peço, Senhor Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém. Hoje vamos iniciar o estudo do livro de Pedro, primeira epístola de Pedro. Capítulo 1, versículo 1 afirma: Pedro, aquele que quando Jesus chamou, ele estava pescando e Jesus disse: olha, farei de ti pescadores de almas, ou pescadores de homens, que é a mesma coisa. Aquele homem que tinha tudo para dar errado, ele que não havia tido instrução, estudo, ele que era um simples pescador, agora um apóstolo de Jesus Cristo, quer dizer, alguém que pode ensinar, falar, discipular outros, porque ele aprendeu com seus próprios erros. A gente não pode esquecer dos muitos erros que Pedro cometeu. Mas pior que errar é você não reconhecer o erro. Pior que não reconhecer é você não confessá-los. Pedro, ele errou, mas ele reconheceu, confessou e abandonou. E deixou um exemplo para todos nós de superação, de que você, como eu, mesmo sendo falhos, pecadores, reconhecendo os nossos erros, confessando e abandonando os mesmos, Deus nos renovará, nos fortalecerá, nos inspirará e fará de você alguém que vai poder ajudar a outros. No caso de Pedro, fez dele apóstolo de Jesus Cristo. Quer dizer, um seguidor que se tornou discípulo e depois apóstolo. Aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitinia, quer dizer, esses 5 lugares, 5 províncias da Ásia Menor, onde os cristãos que haviam sofrido perseguição depois de Pentecostes, como a gente lê no livro de Atos, a igreja foi severamente perseguida, ameaçada, muitos foram lançados em prisões, outros foram sacrificados, mortos, assassinados. E os cristãos, então, eles foram por outras regiões, outros países, outros continentes, aqui no caso Ásia Menor, esses 5 pontos, ponto, que era um lugar, a Galácia, Capadócia, Ásia e Bitinia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. É interessante esse versículo 2, porque o Espírito Santo usa a Pedro para se dirigir a esses eleitos de Deus, segundo a presciência do Pai. Quer dizer, Deus sabe quem vai crer, quem vai se entregar, quem vai servi-lo. Ele sabe tudo a nosso respeito, como sabia que Pedro negaria, que Pedro cometeria os erros que ele cometeu, mas que ele reconheceria, confessaria, abandonaria e cresceria como homem de Deus, como servo e que se tornaria apóstolo. E agora o Espírito Santo usa Pedro para dizer: olha, vocês que vão ler ou ouvir esta carta, vocês que estão em uma dessas 5 províncias na Ásia Menor, eu quero que vocês saibam que vocês foram eleitos por Deus, pela presciência de Deus. Deus sabia que nós iríamos crer nele. Por isso Jesus veio e sofreu o que sofreu para que nós hoje pudéssemos servi-lo como sacrifício vivo, como testemunha viva da sua ressurreição por meio do batismo com o Espírito Santo. Então, aqui os eleitos segundo a presciência de Deus não tem nacionalidade, seja judeu,
seja grego, seja romano, seja do país que for, a nacionalidade que seja. Deus, quando elege alguém, a sua eleição passa a ser superior à sua eleição ou ao seu título de cidadão, seja brasileiro, seja americano, seja europeu, asiático, seja qual for. Primeiro, sendo membro do reino de Deus, sendo membro do reino de Deus, nós temos que ter a consciência que fomos eleitos. Que maravilha! Que glorioso é saber que Deus me elegeu. Talvez você não tenha sido eleito pelos outros, aprovado, chamado, mas Deus lhe chamou e elegeu a você como servo dele. E isso merece todo o cuidado, toda a gratidão, todo o respeito. Isso merece de você, como de mim, todo o cuidado em manter esta eleição em dia, obedecendo, sacrificando, perseverando, vivendo o que ensinamos e ensinando aquilo que vivemos. Por isso ele fala, eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito. Nós temos que nos santificar e não nos contaminar. Estamos em meio a uma pandemia, mas isso não é razão, motivo para você se intimidar. É motivo e razão para você tomar as precauções necessárias. Tomamos as precauções necessárias, as medidas necessárias. Nos sujeitamos às medidas mais restritas em meio a esta pandemia, mas não nos intimidamos em meio à mesma, nem diante das perseguições ou dos problemas ou injustiças que venhamos a sofrer. Nós estamos neste mundo e com Jesus carregamos a nossa cruz dia após dia, negando-nos a nós mesmos e sempre afirmando, não negando, mas afirmando, confirmando, declarando a nossa fé, que a nossa fé está nele. Fui eleito dele, sou eleito dele e ninguém vai me separar dele. Não tem problema, não tem pandemia, não tem decepção, não tem perseguição, não tem injustiça, não tem pedras de tropeço, não tem nada. Nem o meu próprio eu vai me separar de Deus, porque eu não vou permitir que meus sentimentos, emoções, desejos, fantasias, fraquezas falem mais alto do que a minha fé. É isso que Pedro está falando, o Espírito Santo está falando por meio de Pedro e fala através dos apóstolos. Então ele conclui dizendo, em santificação do Espírito. Vamos nos santificar, vamos nos separar das coisas que tentam nos contaminar. Por isso estamos no jejum. A exemplo de Josias, que fez tudo certo, mas faltava se humilhar. Como você, obreiro, colaborador, nós, bispos, pastores, vivemos uma vida regrada, uma vida disciplinada, uma vida de santidade, mas temos que, além disso, nos humilhar, como fez ele, que rasgou as suas vestes, que chorou, que se derramou aos pés do Senhor e Deus o abençoou. Assim, o Espírito Santo, vendo em nós santificação, ele nos usará mais ainda, mesmo em meio à pandemia, para a obediência. Então veja que Deus nos chamou, fomos eleitos e devemos estar santificados para sermos, então, obedientes. Se você tem uma fé, eu tenho uma fé, mas eu não obedeço a palavra de Deus, essa fé é nula, essa fé é infrutífera. A fé tem que ser acompanhada de obediência, porque a fé sem obras é morta. O que faz a fé ser viva, ativa, proativa, é justamente a obediência. Então ele diz, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Em outras palavras, quando fala aspersão, está dizendo, assim como Jesus se sacrificou e derramou o seu sangue, nós também devemos estar aptos para nos sacrificarmos e, se for necessário, até derramarmos o nosso próprio sangue em prol da nossa salvação, em prol da salvação de outros. Obreiro, colaborador, você tem essa coragem? Você tem essa disposição? Falar é fácil. Quantos de vocês não poderiam estar sendo mais úteis e servindo a Deus no átrio mesmo ou no altar, se realmente esse sim fosse acompanhado de atitudes, de abrir mão dos seus sonhos pessoais,
para servir a Deus no altar ou no átrio. A verdade é essa. Está escrito a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. O Senhor Jesus derramou o seu sangue e nos deixou um exemplo a ser seguido, de renúncia, de obediência, de entrega, de dependência do Pai. E que Ele espera também encontrar a mesma renúncia, a mesma obediência, a mesma entrega e dependência do Pai em nós, seus servos. E concluindo o estudo de hoje, ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, quando nós, eleitos do Deus vivo, nos santificamos por meio da obediência e do sacrifício, quer dizer, essa trindade, a graça, você tem uma graça. Você tem problemas? Tem, mas você tem uma graça, você tem paz, você tem segurança, como diz, graça e paz vos sejam multiplicadas, não diminui, mas se multiplica. Eles estavam sendo perseguidos, gente. Eles perderam as suas terras, a sua terra natal, a sua moradia. Perderam o pouco ou muito que tinham por causa da fé em Jesus. Mas eles tinham graça e tinham paz. O que você já perdeu por causa da sua fé? O que já tiraram de você? Você já teve que mudar de estado, de país, de continente por causa de Jesus? Não foi o caso. Mas ainda que fosse, você teria motivo, e eu também, de sobra, para termos graça, alegria, satisfação, que honra servir a Deus. Vocês viram, durante esta semana que passou, as imagens que a gente exibiu no programa Obreiros em Foco, dos membros da Igreja Universal, dos cristãos sofrendo na África por professar uma fé bíblica, uma fé no Deus vivo. Esse é o mundo em que vivemos. Sem falar daqueles que já morreram por causa da fé em Jesus. E por isso você e eu temos hoje a Bíblia Sagrada em mãos. Valorize esta palavra. Pratique esta palavra e você vai ter graça. Você vai ter uma alegria, sabe? Você vai ter uma paz, você vai ter uma confiança, você vai ter um equilíbrio que vai atrair as pessoas para Jesus. É isso aí. Bem, e que ela se multiplique, está escrito. Paremos aqui no versículo 2. Domingo que vem daremos continuidade. Não esqueça, nos veremos brevemente aqui no templo, aí na sua igreja ou nas nuvens. Até lá!